Grandezas proporcionais. Bom, nós acabamos de aprender o que são proporções, o que quer dizer a palavra proporção na língua portuguesa e também matematicamente falando. Agora nós vamos ver o que são grandezas proporcionais e para isso vamos conhecer primeiro o que é uma grandeza. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Exemplo: tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Tudo que pode ser contado ou medido é definido por grandeza. Agora nós vamos ver quando duas grandezas são proporcionais ou não. Eu separei alguns exemplos. Verifique se as grandezas abaixo são proporcionais. Tempo e distância. O que quer dizer ser proporcional? Nesse caso, quando nós estamos falando de grandezas proporcionais, nós queremos saber se existe alguma proporcionalidade entre elas, ou seja, se o fato de uma grandeza aumentar, a outra sofre algum tipo de alteração, pode ser aumentar ou diminuir. Em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível você perceber que se você aumentar ou diminuir uma delas, a outra também se altera proporcionalmente. Nesse caso, tempo e distância. Ora, se eu ficar mais tempo dirigindo, por exemplo, eu consigo percorrer uma distância maior. Então, nesse exemplo que eu dei, entre tempo dirigindo e distância percorrida, eu posso dizer que essas duas grandezas são proporcionais. Então, aqui, elas são proporcionais, tá bom? Velocidade e tempo. Ora, se eu aumento a velocidade do meu carro, o tempo que eu demoro, o tempo que eu gasto para chegar em algum lugar diminui. Então, ao alterar uma das grandezas, a outra também sofre uma alteração de uma forma proporcional. Então, elas são proporcionais, sim. Altura e idade. Será que quanto maior eu sou, mais velho eu fico? Bom, não necessariamente, né? Claro que quando você é pequenininho, quando você é criança, conforme o tempo vai passando, geralmente você vai crescendo. Mas não necessariamente, quanto mais alto você é, mais velho você é. Eu tenho 32 anos e tenho 1,62 m. Eu tenho um primo que tem 20 anos e tem 1,80 m. Então, nem sempre a altura aumenta de acordo com a idade. Muitas vezes a pessoa cresce muito e depois para de crescer, ou a pessoa cresce pouquinho. Então, essas duas grandezas, a altura e a idade, elas não são grandezas proporcionais, tá bom? Quantidade de mercadorias produzidas e número de funcionários em uma fábrica. Bom, se eu consigo produzir 1.000 mercadorias com 10 funcionários, provavelmente se eu aumentar o número de funcionários, eu vou conseguir produzir mais mercadorias. Então, nesse caso, as grandezas são sim proporcionais, tá bom? Agora, esse caso aqui do tempo e a distância é interessante. O exemplo que eu dei é: quanto mais tempo na estrada, maior a distância percorrida. Nesse caso, é interessante você observar o exemplo em geral. Simplesmente falando tempo e distância não dá para você saber. Nesse caso do exemplo que eu dei, sim, elas são proporcionais. Agora, por exemplo, se eu falar assim, quanto maior o tempo que eu fico na estrada, mais longe a casa da minha tia fica. Não faz nenhum sentido. Então, por exemplo, o tempo não necessariamente é proporcional à distância. Para você afirmar se é ou não proporcional, você precisa saber a frase inteira, tá? Ou, por exemplo, daqui até a minha escola são 10 quilômetros. Se eu andar mais rápido, daqui até a minha escola, a distância vai diminuir? Não. Se você andar mais rápido, a sua distância não vai diminuir. Então, no caso, velocidade e distância não são proporcionais. Aqui, velocidade não é a mesma coisa que tempo, né? Por exemplo, eu gasto 10 minutos para percorrer uma distância de 10 quilômetros. Se
eu tiver que percorrer essa distância de 10 minutos, de 10 quilômetros, e eu fizer em 20 minutos, quer dizer que a distância aumentou? A distância é a mesma, independente do tempo que você leva para percorrer. Só quer dizer que você está mais cansado ou não. Então, tempo e distância pode ou não ser proporcional, dependendo da frase, né, do contexto. Agora, essa última aqui. A distância percorrida de Uber e o valor da corrida. Bom, em geral, quanto maior a distância que você percorre no Uber, mais cara a corrida fica. Então, aqui a resposta é sim, tá bom? Elas são grandezas proporcionais, beleza? Bom, as grandezas proporcionais, elas podem ser classificadas em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eu vou voltar com esse quadrinho aqui para vocês verem. Por exemplo, quanto maior o tempo dirigindo, vou botar uma seta para cima para indicar que eu estou falando maior. Maior a distância que eu percorri. Então, tá vendo? Essa grandeza cresce ao mesmo tempo que essa grandeza cresce. Quanto mais tempo, maior a distância percorrida. Ou, quanto maior a distância que eu tiver que percorrer, mais tempo eu vou gastar. Então, nesse caso, essas duas grandezas, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas crescem e diminuem juntas. Quanto menor o tempo dirigindo, menor a distância que eu vou percorrer. Claro, levando em conta que a velocidade não seja alterada, beleza? Velocidade e tempo. Bom, geralmente quanto mais rápido eu ando de carro, por exemplo, menor o tempo para chegar em um determinado lugar, né? Se você está dirigindo e você vai a 100 km por hora, provavelmente você vai conseguir chegar no seu destino mais rápido do que se você for a 20 km por hora. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, na verdade, quando a velocidade subir, o tempo diminui. E quando a velocidade diminuir, o tempo sobe. Tá vendo? As setas estão apontadas para direções diferentes. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá bom? No caso, a altura e idade não são proporcionais, vamos pular para a próxima. Quantidade de mercadorias produzidas e número de funcionários em uma fábrica. Bom, quanto maior o número de funcionários em uma fábrica, maior a quantidade de mercadorias que vai ser produzida, claro, se tudo der certo, né? Se não tiver nenhum funcionário preguiçoso. Mas, em geral, se você aumenta o número de funcionários, se você aumenta o número de funcionários, a quantidade de mercadorias produzida também aumenta, tá vendo? Coloquei duas setinhas para cima. Isso quer dizer que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá bom? A distância percorrida de Uber e o valor da corrida. Ora, geralmente, quanto maior a distância percorrida de Uber, maior o valor da corrida. Então, eu tenho duas setinhas para cima. Isso quer dizer que essas grandezas, elas são proporcionais e são diretamente proporcionais. Legal? Beleza? Grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas variam na mesma razão, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Na mesma razão, quer dizer que, nesse caso, você está aumentando as duas juntas ou diminuindo as duas juntas, tá certo? Exemplo. Com um funcionário, a empresa consegue produzir 30 produtos por dia. Com 2 funcionários, ela produz 60 produtos, no caso, por dia também, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu aumentei o número de funcionários, o número de produtos produzidos também aumentou, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode observar qual é a razão entre esses dois casos. Por exemplo, com um funcionário, eu tenho 30 produtos por dia. Com 2 funcionários, eu tenho 60 produtos por dia. Então, 1 sobre 2 é igual a 30 sobre 60. Observa, se eu dividir
simplificar aqui 30 por 60 dá exatamente 1 sobre 2. Então, essas duas razões, elas são iguais. Isso quer dizer que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque elas variam na mesma razão. Agora, observa o exemplo aqui de baixo. Grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas variam na razão inversa, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Exemplo, da minha casa até a escola, eu gasto 10 minutos se eu caminhar 2 km por hora. Então, vamos lá. Se eu caminho 2 km por hora, aqui, ó, velocidade 2 km por hora. Eu gasto 10 minutos. Aí aqui, ó, tempo 10 minutos. Agora, se eu conseguir caminhar a uma velocidade de 3 km por hora, eu consigo fazer o mesmo caminho em menos de 7 minutos. Eu falei ali em menos de 7 minutos, mas vamos calcular quanto vai ser esse caminho. Olha só, 3 km por hora. Em quanto tempo? Não sei, vou dar o nome de x. Nesse caso, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Observa que aqui, ó, quando eu fiz esse quadrinho das relações, eu coloquei que essa fração é igual a essa fração, porque elas têm grandezas diretamente proporcionais. E aqui, em grandezas inversamente proporcionais, a razão é inversa. O que é inversa? Inversa é trocar numerador com denominador, tá bom? Fração é inversa quando a gente troca denominador e numerador. Então, nesse caso aqui, ó, na minha velocidade de 2/3, porque é 2 sobre 3, vai estar inversamente proporcional ao tempo. Se fosse diretamente proporcional, eu colocaria 10 sobre x. Como é inversamente proporcional, eu vou inverter. Vai ficar x sobre 10, tá? Agora eu vou resolver esse problema aqui. Isso aqui virou uma equação de primeiro grau. Como que eu vou resolver? Lembra quando a tia explicou... Lembra quando eu expliquei a equação de primeiro grau? Que eu falei que quando você vai resolver uma equação, você vai multiplicar ou dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, contanto que esse valor ajude você a resolver. Então, nesse caso, aqui eu estou dividindo tudo por 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 10. Tá? Aí vai ficar 2 vezes 10, 20. Tudo que eu faço dos dois lados da igualdade, eu preservo a minha igualdade. 2 vezes 10, 20 sobre 3 igual a... Observa, aqui eu vou ter x vezes 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 é 1, então eu não preciso colocar. Isso aqui vai ser igual a x. Aí eu faço essa conta aqui, ó, 20 dividido por 3. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Bota 0 aqui, vírgula. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Vai ficar assim infinitamente. Então, nesse caso, eu sei que x é igual a 6,66. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o tempo para eu chegar até a escola, se eu conseguir caminhar 3 km por hora, vai ser 6 minutos e 67 segundos aproximadamente, tá bom? Aqui é 66 infinitamente. Então, a gente arredonda para 67. Então, em uma grandeza diretamente proporcional, você vai transformar essa grandeza em uma razão, e essa razão, ela é proporcional. Quando você identifica que a grandeza é inversamente proporcional, você vai transformar em uma razão inversa, onde você troca a parte onde está o x, você troca a fração pela fração inversa. Vou fazer mais 2 exercícios sobre isso para vocês fixarem. Vamos aos exemplos. Número 1. Observe a relação entre o tempo de voo e a distância percorrida de um avião a velocidade constante de 450 km por hora. Ou seja, nós vamos analisar a distância e o tempo. Primeira coisa que nós temos que avaliar. Essas grandezas são proporcionais?
quanto maior a distância, mais tempo você leva, quanto maior a distância, menos tempo você leva, não tem nada a ver distância com tempo. São essas as perguntas que você precisa se fazer toda vez que você vai resolver um problema envolvendo grandezas proporcionais ou não proporcionais. Primeiro, as grandezas têm alguma relação? Você está percebendo que de acordo com o aumento de uma, a outra aumenta ou diminui ou não tem nada a ver? Nesse caso, a gente pode observar que as grandezas são proporcionais e nós podemos ver que quanto maior a distância, mais tempo o avião demora. Isso é óbvio, né? Quando você vai para um lugar mais longe, há uma velocidade constante, que foi uma informação importante aqui, o tempo necessariamente aumenta, beleza? Então, nesse caso, nós temos uma distância de 450 quilômetros, ele leva 1 hora. Uma distância de 900 quilômetros, ele leva 2 horas. Observa, o tempo dobrou e a distância também dobrou. Então, se a velocidade for constante, nesse caso, o dobro da distância ele faz no dobro do tempo. Aqui, ó, o triplo da distância, 450 vezes 3 dá 1.350, ele faz no triplo do tempo. Então, nesse caso, você pode ver que as grandezas estão sendo calculadas de forma diretamente proporcional, porque quanto maior a distância, maior o tempo, tá bom? Eu uso essas setinhas para me guiar, para mostrar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Vamos lá, determine a distância em quilômetros que será percorrida por esse avião em 4 horas. Então, se eu colocar aqui no meu tempo 4 horas, qual será a distância percorrida? Aí eu não sei qual é, eu vou colocar X, tá bom? Pessoal, eu não vou usar todas as informações da minha tabela, porque não tem necessidade. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu acho que a resposta daria para a gente fazer até de cabeça, mas eu vou fazer os cálculos para você ver. Eu vou comparar sempre com a minha primeira unidade, tá? Que é o meu 1. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, como as grandezas são diretamente proporcionais, eu faço assim, ó. 450 sobre x é igual a 1 sobre 4. Ó, nesse caso aqui, você pode perceber que o tempo foi multiplicado por 4. Então, basta você multiplicar a distância por 4. Eu vou fazer de duas maneiras para vocês perceberem. Nesse caso aqui, ó, quando o tempo foi multiplicado por 2, a distância foi multiplicada por 2. Quando o tempo foi multiplicado por 3, a distância foi multiplicada por 3. Então, nesse caso, quando o tempo foi multiplicado por 4, a distância vai ser multiplicada por 4. Então, nesse caso aqui, basta você fazer 450 vezes 4. Fazendo as contas, nós vimos que a resposta deu 1.800, quer dizer que em 4 horas será percorrida por esse avião a distância de 1.800 quilômetros, tá bom? Essa é uma maneira de fazer, porque nesse caso aqui eu estou vendo qual é a razão em que o problema está acontecendo. Nem sempre eu consigo visualizar. Por isso eu armei essa conta aqui, ó. Eu peguei o meu número 1, e coloquei esse sobre esse igual a esse sobre esse. Isso porque quando eu expliquei para vocês sobre grandezas proporcionais, tanto diretamente proporcionais quanto inversamente proporcionais, eu expliquei nesse quadrinho aqui, ó, que quando as grandezas variam da mesma razão, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Então, por isso que eu coloquei como uma conta de divisão, porque essas grandezas, elas variam na mesma razão. Se eu tivesse percebido que elas são inversamente proporcionais, eu teria que inverter a razão, tá bom? Pessoal, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Multiplica os dois lados por 4, aí vai ficar 4 vezes 450 sobre x igual a 4 vezes 1 sobre 4. Aí 4 sobre 4 a gente vai cortar, vai ficar só 1. Depois, a gente vai multiplicar os dois lados por x. Para a gente evitar de fazer esse trabalho de cortar, sabe, de simplificar, eu vou dar uma técnica para vocês. Quando vocês têm uma igualdade de frações, vocês podem multiplicar os extremos pelos meios, ou simplesmente multiplicar cruzado, tá? Multiplicar cruzado nada mais é do que eu fazer esse passo a passo que a gente fez aqui, tá? Nesse caso aqui, eu poderia multiplicar
os dois lados por 4, porque aqui está dividindo por 4. Então, eu vou multiplicar por 4. Vai ficar 4 vezes 450 sobre x igual a 1 vezes 4 sobre 4. Aí eu simplifico, vai ficar 4 vezes 450 sobre x igual a 1. Aí depois eu vou multiplicar os dois lados por x. Aí quando eu multiplicar os dois lados por x, aqui eu vou cortar o x, né? Simplificar o x. E nesse lado aqui vai ficar 4 vezes 450 é igual a x. Nesse caso, eu tenho certeza que o x é um número diferente de zero, porque ele é uma distância, tá bom? Então, observa. Para poupar esse trabalho de multiplicar os dois lados pelo número e depois simplificar, eu vou usar esse método aqui, que no final das contas a gente está fazendo a mesma coisa, só que está pulando algumas etapas, que é multiplicar cruzado, multiplicar os extremos pelos meios. Como que isso vai funcionar? Observa essa seta que eu estou fazendo? Eu vou multiplicar seguindo a seta. 1 vezes x, x. Botei a seta aqui, mas eu botei embaixo que eu fiquei com medo de não cair. 4 vezes 450, 1.800. Observa que deu o mesmo resultado. Professor, mas desse jeito é mais fácil. Eu estou ensinando desse jeito porque nem sempre vai ser assim intuitivo. Às vezes você não vai conseguir perceber de cara qual é a razão que você tem que multiplicar. Então, esse método aqui vai servir sempre, tá bom? Próximo exemplo. O tempo em horas necessário para esse avião percorrer 2.250 quilômetros. Agora, eu tenho que os quilômetros, a distância é 2.250. E o tempo, eu já falei x ali, eu vou dar o nome de y. Aí, o que eu vou fazer? Novamente, a primeira distância sobre essa que eu quero saber é igual ao primeiro tempo sobre esse que eu quero saber. Na verdade, eu já sei, né? Porque distância eu já sei, o que eu quero saber é o tempo. Então, vai ficar 450 dividido por 2.250 é igual a 1 dividido por y. Pessoal, eu sempre gosto de simplificar quando dá para simplificar. E aqui eu já estou vendo de cara que dá para simplificar eliminando esses dois zeros, tá? Então, aqui dá 45 dividido por 225, igual a 1 sobre y. Aqui daria para simplificar em cima e embaixo por 5 também. Mas eu não vou simplificar não, porque eu confesso que eu estou com preguiça. Vai dar uma conta maior, mas eu vou fazer. Você pode simplificar se você quiser, tá? Em cima e embaixo dá para simplificar por cima. Vou multiplicar os extremos pelos meios. Esse por esse e esse por esse, tá? Então, y vezes 45 dá 45y. 225 vezes 1 dá 225. Pessoal, se eu tivesse simplificado, tinha me poupado uma vida. Aí eu divido os dois lados por 45. Vai ficar y igual a 225 dividido por 45. Por que eu não coloquei o dividido por 45 aqui? Porque vai dar 45 sobre 45, que é 1, e eu não preciso calcular. Fazendo esses cálculos, 225 dividido por 45, você vai achar que y é igual a 5. O que quer dizer que esse avião percorre 2.250 quilômetros em 5 horas, o que já era de se esperar, considerando esse problema, tá bom? Esse problema foi bem simples, só para vocês entenderem como funciona. Vou fazer mais um. Observe no quadro a relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem de 180 km. Aí está aqui, velocidade 30, 6 horas. 30 km por hora, 6 horas. 60 km por hora, 3 horas. 90 km por hora, 2 horas. Observa que nós temos aqui que a velocidade vai aumentando e o tempo vai diminuindo. Quando acontece isso, de um aumentar e o outro diminuir, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá bom? Elas são grandezas inversamente proporcionais. O que isso vai resolver? Se elas são inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter a fração quando for fazer as contas, tá bom? Vamos lá. Em quanto tempo a viagem seria realizada a uma velocidade de 100 km por hora? Então, se eu tivesse colocado 100 km por hora,
precisava do quilômetro, porque já está lá em cima, mas já coloquei. Quanto seria o tempo? Vou colocar x. Aí, como que eu vou resolver esse problema? 30 sobre 100 é igual a 6 sobre x, beleza? Esse sobre esse. Opa, desculpa, ó, já ia errando aqui, ó. Essa grandeza é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, não é assim que a gente resolve, não. A gente tem que fazer 30 sobre 100 é igual a x sobre 6. A gente tem que inverter o sentido da fração. Aqui é 6 sobre x, vira x sobre 6, tá bom? Eu sempre vou inverter o lugar onde tem o x. Nesse momento não faria nenhuma diferença. Mas em breve vocês vão avançar com a matéria e vão aprender uma outra matéria que inverter o sujeito certo vai fazer uma diferença bem grande. Então, nesse caso, eu estou invertendo sempre o x, que é o que eu quero estudar. Mas não faz diferença. Vamos fazer as contas. Aqui eu vou simplificar, ó. Simplificar o 30 com 10, aí vou multiplicar cruzado. Vou só repetir aqui para vocês não bugarem. 3 sobre 10 é igual a x sobre 6. Aí agora sim eu multiplico cruzado. X vezes 10 é 10x. 3 vezes 6, 18. X é igual a 18 sobre 10. Dividi os dois lados aqui por 10, aqui ficou 10 sobre 10, que é 1. X é igual a 1,8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com uma velocidade de 100 km por hora, a viagem seria realizada em 1,8 em 1 hora, mas, desculpa, não é 1,8 minutos. Seria realizada em 1,8 horas. Se eu quisesse passar isso para minuto, eu teria que me lembrar que são 1 hora e 0,8 minutos. 0,8 minutos, para você descobrir, você tem que fazer 0,8 vezes 60, que dá 48. Então, seria 1 hora e 48 minutos. Pessoal, consegui fazer um exemplo de diretamente proporcional e um exemplo de inversamente proporcional, para vocês verem como funciona nos cálculos. Eu vou fazer mais uma aula de exercícios com vocês, mas nesse momento eu espero que vocês tenham compreendido essa matéria e se ficou alguma dúvida, fala comigo, tá bom? Não deixa passar não, que essa matéria é muito importante, muito utilizada em prova, concurso, vestibular. Na verdade, essa matéria que vocês estão aprendendo agora, ela é muito utilizada também no nosso cotidiano, para resolver problemas mesmo do nosso dia a dia. Então, você não deixa passar batida essa matéria. Se você não entendeu, fala comigo, que eu tento te ajudar, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui, por ter assistido até o final. Beijinho, tchau, tchau.